uma grande honra, uma pessoa brilhante, destaque nacional e pró do ginecologista e obstetra. Por isso, eu tenho a grande honra de hoje estar aqui apresentando a professora Maria Rita. Muito obrigado. A professora Maria Rita vai falar sobre o novo regramento da esterilização feminina, que é um tema que está muito atual. Professora Maria Rita, muito obrigado e fique à vontade. Bom dia a todos. Professores, cumprimento todos em nome do professor Baracá, da professora Rossana, Zé Maria. Eu vou gastar 2 minutinhos, não mais que isso, para falar uma situação especial da minha vida. Estar aqui hoje me remete a 2 grandes situações que aconteceram e que acontecem na minha vida hoje profissional. Eu acredito que ninguém aqui sabe disso, mas eu estive nessa casa a primeira vez em 1993, quando eu tinha aquele sentimento, aquela ilusão de estar numa universidade pública e de poder estar próximo aos alunos. Então, eu fui para a Escola Paulista de Medicina fazer mestrado, e lá eu fiz, na época, estudei um tema que, para 32 anos, 33 anos atrás, era uma situação, um estudo metodológico assim complicado. Eu demorei para fazer a tese de mestrado, era um estudo duplo cego, randomizado. Então, foi uma situação muito especial. Em 1992, eu defendi a tese de mestrado. E aqui nesta casa existia um congresso de hipertensão na gravidez, e eu fui convidada para falar sobre o tema hidralazina e nifedipina nas crises hipertensivas na gestação, que era o tema do meu mestrado, e eu subi naquele dia na mesa principal com todos os grandes mestres, e eu, uma menina, quer dizer, eu me sentindo ali. Teve um prêmio que foi destaque, que chamava-se Prêmio Nicolas Assali, era um prêmio Sandoz, Nicolas Assali, e o meu mestrado ganhou esse prêmio. E isso marcou de forma muito importante a minha vida, porque eu não tinha nenhum parente médico, eu vinha de um esforço do meu pai, pagar meu estudo, enfim, e de repente eu vim aqui na escola, aqui na USP, apresentar um trabalho que ganhou um prêmio, e isso aconteceu em 93. Rossana, por isso te perguntei se você, desde que ano você estava aqui. Então, eu acho que sou um pouquinho mais velha, né, que você, mas marcou muito a minha vida. E a segunda situação que está marcando a minha vida hoje de forma muito honrada, é que faz 45 dias, 45 dias que eu assumi a presidência da SOGESP. E hoje é o primeiro evento que eu participo como presidente. E isso me deixa muito honrada. Eu queria agradecer demais o apoio, professor Baracá, professora Rossana, assim eu agradeço os demais, pelo apoio que vocês me deram nessa conquista. Conquistar a SOGESP da forma que ela já é e foi criada, né, e foi amadurecendo ao longo de todos esses anos com os ex-presidentes. Assumir a SOGESP como segunda mulher
seguindo a doutora Rossana, para mim é um motivo de honra. É motivo de honra e motivo de muita preocupação, de honrar, né, esse cargo. Eu espero poder honrar e agradecer sempre a oportunidade que vocês me deram. Então, eu estou muito contente de estar aqui hoje e eu não poderia deixar de agradecer que esse momento me remete a essas duas situações que me deixam muito até emocionadas, viu? Muito obrigada, viu, professor? E aqui também estou vendo várias pessoas, o professor Manuel estava na minha banca de doutorado, eu estou muito feliz de encontrá-lo aqui também, viu, professor? Então, o que me coube falar sobre o novo regramento da esterilização feminina, eu queria demonstrar que eu não tenho nenhum conflito de interesses, tá, para estar falando sobre esse assunto, e dizer que eu mantenho hoje a minha atuação no consultório, na clínica privada, sou aposentada da Escola Paulista de Medicina, no cargo técnico-administrativo, e, além dessa atuação, eu também trabalhei com os residentes durante 32 anos, né, ensinando na prática, no centro obstétrico, isso também é motivo de muito orgulho, eu poder estar na Escola Paulista de Medicina, próximo a grandes mestres. Eu tenho muito agradecimento, em especial ao professor Luiz Camano, que foi a pessoa que me recebeu e que foi o meu orientador de mestrado e doutorado. Então, não tenho aqui nenhum conflito de interesses, e o que eu vim falar hoje para vocês, cirurgia esterilizadora feminina, regulamentação. Essa descrição não é tão nova assim, né? É nova, é relativamente nova, mas a última lei que saiu, que fala da esterilização, foi em 2022, então não entrou na prática em 2022, mas, basicamente, a gente tem essas duas situações para contextualizar vocês em relação às leis que regulamentam a esterilização feminina. Então, a gente tem a Lei 9.263, que é a Lei de Planejamento Familiar de 1996 e que foi alterada em 2022 pela Lei 14.443. Quem regulamenta essa atuação na prática é exatamente a portaria do Ministério da Saúde, essas duas leis, a mais recente de 2022, e uma resolução normativa da ANS, número 465, que tem uma diretriz de utilização, e isto é utilizado para o sistema de saúde suplementar, logicamente, porque envolve a ANS. Então, o que diz no histórico, efetivamente, para contextualizar para vocês? A Lei do Planejamento Familiar, que foi de 1996, ela regulamenta o parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar e de todas as suas características, e desde esta época já prevê penalidade e outras providências. Isso é importante que todos saibam. E a lei mais atual, que veio modificar a lei do planejamento familiar, é a 14.433 de 2022, que altera esta lei, portanto, esta é que está em vigência atual, para determinar o prazo de oferecimento dos métodos e técnicas contraceptivas e disciplinar as condições da esterilização no âmbito do planejamento familiar. Então, aqui, esse tema, né, é um tema bastante teórico, né, político, mexe com o ato médico, coloca o ato médico dentro de uma lei, né, com previsão de pena.
E isso é algo que vem acontecendo ao longo dessas últimas décadas e que, de alguma forma, interfere na autonomia do médico, mas lei foi feita para ser seguida. Então, a orientação que a gente tem é que a lei deve ser seguida, e isso nos deixa em algumas situações difíceis, muitas vezes. Então, aqui para mostrar para vocês que esta lei de 1996, como eu disse, foi a introdução do termo planejamento familiar, que seria todas as ações de regulamentação da fecundidade, garantindo, dentro da Constituição, direitos iguais, limitação ao aumento da prole pelo homem ou pelo casal. Então, a primeira vez que se falou em lei para o planejamento familiar foi esta lei de 1996. E é importante colocar que o planejamento familiar passou a ser um integrante do conjunto de ações voltadas para a saúde da mulher, do homem, dentro de uma visão global e integral da saúde. Então, foi a partir desse momento que iniciou o termo e a avaliação do planejamento familiar como um todo na vida especificamente das mulheres. Tá? Então, aqui, o que esta lei de planejamento familiar tinha de importante? Ela tinha que a laqueadura, a esterilização voluntária, só poderia ser feita em duas situações. Em homens ou mulheres com capacidade civil plena, eu vou comentar para vocês sobre o que é isso, e maiores de 25 anos, ou pelo menos 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias, desde a manifestação do desejo até o ato cirúrgico propriamente dito. Então, esta era a primeira regra. A segunda regra seria risco de vida ou saúde da mulher ou do futuro concepto testemunhado em relatório escrito e assinado por 2 médicos. Portanto, esta foi a lei inicial de planejamento familiar. E era assim que foi regulamentada as regras para a laqueadura tubária. Esta lei, ela foi promulgada efetivamente 90 dias depois dela ser assinada, na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, em 1996. E aqui, para mostrar para vocês que dentro deste regramento havia uma situação importante. É vedada a esterilização da mulher no período de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade por cesarianas sucessivas anteriores. Isso fazia parte da lei e está em destaque justamente porque isso foi um dos fatores que mudou com a atualização da nova lei. Além disso, a gente tem que, incrivelmente, aqui no parágrafo 5º, haveria necessidade do consentimento expresso de ambos os cônjuges. Quer dizer, que a mulher, mesmo com autonomia de decidir por este caminho, deveria haver assinatura do marido para autorizar o procedimento. Isso eram as duas coisas mais importantes. A Lei 14.443, que foi assinada em setembro de 2022 e foi regulamentada pelo Poder Executivo 180 dias depois, que foi dia 1º de março, ela veio, no caso, alterar a lei anterior. Então, a lei que está em vigência é esta, desde 2022, na prática, a partir de 1º de março de 2023, onde ela vem alterar e determinar um prazo para o oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas e disciplinar as condições para a esterilização no planejamento familiar. Então, o que vem de diferente nessa situação? Então, essa lei 14.000, que mudou a lei do planejamento familiar, tem no seu artigo 9º que
Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas disponíveis para concepção, contracepção, cientificamente aceitos, e que não coloquem em risco a vida e a saúde da paciente. Mas já vem com uma modificação importante, que seria: somente é permitida a esterilização em mulheres com capacidade civil plena, e maiores de 21 anos. Então, na lei anterior, era maior do que 25 anos. Aqui já entra uma mulher com capacidade civil plena, com uma idade maior ou igual a 21 anos, ou pelo menos 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias, desde o momento que ela faz a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Isso é importante. Não se pode fazer nada em prazo inferior a estes 60 dias. Nada, 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 a não ser que a mulher esteja correndo um risco iminente de morte. Aí você pode não aguardar esses 60 dias. Mas isso realmente são condições muito especiais. Então, hoje, a mulher, capacidade civil plena, mais que 18 anos, com 2 filhos vivos, ou 21 anos ou mais, independente do número de filhos. Portanto, ponto mais importante seria aos 21 anos. Além disso, foi modificado. A esterilização só pode ser realizada com esse espaço de 60 dias, e eu reforço isso, porque nenhuma outra condição, a não ser um risco de vida iminente, o médico, de acordo com a lei, com esta regulamentação, pode fazer a esterilização cirúrgica num prazo inferior a 60 dias. Então, todas as questões, todas as perguntas, todas as dúvidas caem em cima desta informação. Além disso, isso foi um ganho, né, muito grande, e que foi revogado o parágrafo 5º, que dizia que a mulher só poderia fazer a laqueadura se tivesse autorização, numa união consensual, do companheiro. Então, eu fui dessa época, vários aqui também, que a paciente ia no pré-natal e levava uma carta de autorização para ela conversar em casa com o marido e ele assinar. Aliás, ele tinha que estar no pré-natal e assinar na frente dos médicos que estão fazendo assistência, que ele concordava com o ato cirúrgico. E isso foi uma das situações importantes que foram revogadas. Lembrando que muitos de vocês esquecem disso, é obrigatório a notificação compulsória à direção do Sistema Único de Saúde quando a esterilização cirúrgica é feita. E existe o preenchimento de um documento específico para essa notificação, que é a portaria número 48 de 1999 do Ministério da Saúde, onde todo procedimento de esterilização cirúrgica deve ser notificado de forma compulsória. Nesta lei fala sobre o Sistema Único de Saúde, porém, nós sabemos que a notificação é obrigatória em todos os serviços, na saúde suplementar, serviço particular, e existe uma penalização para o médico que não fizer essa notificação compulsória. Então, o que mudou efetivamente dentro das regras do planejamento familiar? Basicamente, a idade da mulher maior que 21 anos, ou pelo menos 2 filhos vivos e com capacidade civil plena. O procedimento pode ser realizado durante o parto. Então, anteriormente, na lei anterior, não poderia se fazer a laqueadura durante o parto. E, olha, durante muitos anos, a laqueadura foi feita durante o parto. Bastava o médico
declarar o motivo pelo qual ele via dificuldades cirúrgicas para a mulher engravidar outras vezes, por exemplo, cesáreas sucessivas, e anotava-se no prontuário, avaliava-se por 2, 3 médicos do local, né, do local onde estava sendo feito, do serviço onde estava sendo feita a laqueadura, e aí era assinado e feito a laqueadura. Hoje, nesta nova atualização da lei, é possível fazer a laqueadura no momento do parto, no pós-parto imediato, desde que se respeitem os 60 dias desde a manifestação até o procedimento cirúrgico. Em nenhuma outra condição isso pode ser feito. Além disso, a necessidade apenas da manifestação de autonomia da mulher de escolha. Não há mais necessidade de autorização do companheiro, ou, no caso, o pai da criança. Principais regras mantidas, isso é importante, que o direito de planejamento familiar é para todas as pessoas, homens, mulheres, que possam receber métodos e técnicas de contracepção e anticoncepção que sejam cientificamente aceitos. Então, isso permanece, não colocando em risco a vida e a saúde das pessoas. Esse prazo mínimo de 60 dias, embora eu esteja reforçando na lei atual, ele já existia na lei anterior. O problema é que a gente não valorizava muito este tipo de regra, e hoje isso, regulamentado por lei, é obrigatório. O risco de vida, a outra autorização para fazer laqueadura, independente desse período de 60 dias, seria a mulher que tem um risco de vida ou a saúde da mulher, do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por 2 médicos. Neste caso, é possível fazer a laqueadura antes do período de 60 dias na manifestação. Agora, lembre-se que lei foi feita para ser cumprida. E nós, médicos, temos muito receio, porém, questionar e juridicamente o ato médico, infelizmente, é assegurado por uma lei. Então, prevê penalização, vou mostrar para vocês. A condição para que se realize a esterilização, sempre através de um termo de consentimento livre e esclarecido, existe a notificação compulsória, que sempre existiu, tá? Já fazia parte da primeira lei do planejamento familiar, só que não era feita com tanta veemência. Acredito que porque a lei não era tão colocada em prática, e, infelizmente, a cada ano que passa, nós temos mais leis que controlam o ato médico e que interferem na autonomia do profissional. Claro que tudo tem benefícios, então os benefícios para a mulher são muitos, mas, muitas vezes, essa regulamentação do ato médico por lei interfere na autonomia do profissional. E é necessário autorização judicial para esterilizar pessoas absolutamente incapazes. Então, se houver alguma incapacitação da paciente mental, enfim, alguma alteração que não lhe permita esta autonomia, a esterilização só pode ser feita com ordem judicial, tá? Eu trouxe esse item para vocês porque, logo depois que entrou em vigor esta lei atual, que foi a partir de 1º de março, em maio, o Ministério da Saúde ele liberou uma nota técnica para esclarecer alguns pontos, porque havia muitas dúvidas do que significa a verdadeira capacidade civil plena. Então, capacidade civil plena, do ponto de vista legal, seria uma mulher de 18 anos de idade ou mais, em alguma, ou antes, se houver alguma
Emancipação. Essa emancipação pode ser feita a partir dos 16 anos, não antes que isso. Então, se essa paciente, o que significaria lá no início da nossa colocação? Pacientes com capacidade civil plena, que seria uma mulher de 18 anos ou mais, 21 anos ou mais, com ou sem filhos vivos, 18 anos ou mais, com 2 filhos vivos. A partir de 16, se houve emancipação desta paciente. Então, pela família. Uma emancipação que autoriza ela a responder por sua própria vontade à realização da laqueadura. Então, emancipação é a antecipação da capacidade civil plena aos menores de idade, seja por vontade dos pais, por declaração judicial ou hipótese legal, nos moldes do parágrafo do artigo 5º do Código Civil 2022. Então, antes dos 18 anos, mesmo que esta paciente tenha 2 filhos vivos, só é possível a realização da esterilização voluntária se a pessoa for emancipada. E se ela não tiver capacidade civil plena, por ordem judicial. Também é importante ressaltar que, logo que saiu essa regulamentação da lei, vários documentos foram feitos, modelos de documentos, para que a paciente assinasse o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, neste termo de consentimento livre e esclarecido, que vocês sabem que sempre, por nós, é um dever apresentar para a paciente, antes de qualquer procedimento, explicando todas as complicações, as situações outros métodos, enfim. Todo o procedimento, nós temos que ter um termo de consentimento livre e esclarecido. E logo que saiu essa regulamentação, ficou uma verdadeira confusão, porque todo mundo queria entender que tipo de documento a paciente tinha que trazer no serviço. Porque se ela estiver fazendo o pré-natal num serviço escola, onde ela faz essa manifestação, onde previamente ela recebe orientações sobre outros métodos do planejamento familiar, passa os 60 dias e ela confirma que ela continua com esta intenção de ser submetida à esterilização, esse documento ficou meio assim, porque cada um criou um documento. E essa nota técnica veio exatamente simplificar. Então, isso é um modelo desta nota técnica de maio de 2023, é um modelo simples que pode ser abaixado, né, no documento e pode ser entregue para a paciente para que ela manifeste inicialmente um desejo de ser submetida à esterilização cirúrgica. Então, veja, aquele termo de consentimento livre esclarecido enorme, ele é válido, ele é o documento ideal a ser preenchido 60 dias, com prazo desde a manifestação até o parto. Porém, esta nota técnica traz esse documento simplificado que, se assinado, com letra legível, datado, ele já tem validade. Aí ela poderia, depois, um período antes da cirurgia, assinar o termo de consentimento livre esclarecido. Mas a data válida para ela poder ser submetida à laqueadura seria esse documento, que é relativamente simples e um pouquinho mais fácil de você estar apresentando para a paciente e ela assinando no serviço que ela está sendo acompanhada. Nós temos alguns modelos propostos de termo de consentimento livre esclarecido, aqui tem os links, caso vocês queiram, que é um modelo da Febrasgo, um modelo da Sogesp, elas trabalharam juntos logo no início, até mesmo antes
dessa nota técnica, com este documento simplificado, as entidades interessadas trabalharam para fazer um termo de consentimento com todas as descrições para garantir que o direito da paciente e também o esclarecimento de todas as dúvidas dessa paciente. E lembrem-se que não preencher o termo de consentimento livre esclarecido é uma infração ético-profissional, e essa infração, ela interfere nos artigos 15, 22, 24 e 31 do nosso Código de Ética Médica, o código que rege a ética médica. Então, não é só por lei, você tem o dever ético de oferecer para a paciente o termo de consentimento livre esclarecido em todas as situações, não especificamente só na esterilização tubária, que deve seguir as regras dessa lei atualizada. Aqui vem a parte mais delicada, que já na lei de 1996, do planejamento familiar, já havia o capítulo 2 dos crimes e penalidades, ele não foi modificado na atualização da lei, que é a lei atual 14.443, então isso já existia, é que nós não temos como médico o hábito de ler as leis e desconhecemos essas situações, mas veja, no artigo 15, realizar a esterilização em desacordo com o estabelecido no artigo 10 dessa lei, isto é, as duas condições, capacidade civil plena, idade maior do que 21 anos, independente do número de filhos, acima de 18, com no mínimo 2 filhos vivos, ou risco materno do concepto, que são esses termos do artigo 10, a pena é uma reclusão de 2 a 8 anos e multa, se a prática não constitui crime mais grave. Então, isso é terrível, né? Você imaginar que, se você não fizer o preenchimento de toda a documentação, você corre o risco de reclusão de 2 a 8 anos. A pena ainda pode ser aumentada em 1/3 se a esterilização for praticada em algumas condições que são descritas na lei. Eu pus aqui algumas para vocês avaliarem. Por exemplo, alteração da capacidade de discernimento. Uma paciente que tiver sob efeito de droga, sob efeito de álcool, ela não pode ser submetida por vontade própria a um procedimento como este de esterilização cirúrgica. Também é passível de pena quando se for feita uma histerectomia ou uma oforectomia somente com o objetivo de esterilização tubária. Isso é um dado importante, porque, eventualmente, numa situação de risco de vida, hemorragia, atomia uterina, que a paciente acabe por ser submetida a uma esterilização, isso tem que estar bem descrito no prontuário, e este não pode ser o motivo da realização da esterilização cirúrgica, e sim o motivo de salvar a vida dessa paciente. Em pessoas absolutamente incapazes, tem autorização judicial, como eu disse para vocês, através de cesárea indicada para este fim. Então, não pode estar, ou melhor, deve estar descrito no prontuário todas as orientações feitas pela paciente e não confundir uma cesárea a pedido como uma cesárea indicada somente para a realização do procedimento cirúrgico. O que na lei anterior dizia que não deve ser feita no momento do parto, e tem interferência de cesáreas sucessivas, aí nesse caso, se tivesse risco, poderia fazer, isso não existe mais. O número de cesáreas sucessivas não é uma indicação
de realização do procedimento. Só é permitido se este procedimento tiver esses 60 dias de manifestação entre o desejo e o ato cirúrgico. Por isso que, quando a paciente está fazendo pré-natal e ela tem a intenção de esterilização tubária cirúrgica, ela tem essa intenção, quanto mais precoce ela assinar o documento e ser encaminhada, neste período de 60 dias ou mais, para um serviço de planejamento familiar, para que sejam esclarecidos todos os métodos que ela tem de alternativa, de forma a desencorajar um procedimento definitivo. Então, isso é obrigação do serviço, né? É uma obrigatoriedade do serviço. E a partir do momento que ela chega com essa autorização, com esse documento, ela tem que trazer, tem que ser fornecido a ela, de preferência, 2 vias, uma que ela entrega para o médico que fará assistência ao parto, para ficar anexado ao prontuário, e outra, um documento que ela tem para ela guardar para interesse pessoal, né, de ter o seu desejo atendido. Então, tenham cuidado, porque existe uma pena, e essa pena ainda é aumentada em algumas condições como essa. E se eu tiver que fazer a laqueadura através de uma salpingectomia? É possível fazer a salpingectomia como técnica para a laqueadura. É possível fazer, desde que o serviço esteja capacitado para este tipo de técnica, mas não uma oforectomia só para fazer a laqueadura tubária, sem respeitar as regras que eu coloquei para vocês. Então, além disso, nós temos que, no artigo 16, se deixar de notificar a autoridade sanitária, existe uma pena de 6 meses a 2 anos e multa. Portanto, se vocês não fizerem a notificação através daquela portaria que eu falei para vocês, tem um documento próprio, se não for feita e houver uma sindicância, uma avaliação de prontuário, enfim, que foi feita a laqueadura, tem o documento de autorização da paciente, mas se não foi feita a notificação, você corre o risco de ter uma detenção de 6 meses a 2 anos e uma multa. E outra situação seria você instigar ou induzir a prática da esterilização cirúrgica, quer dizer, induzir a paciente a querer fazer a esterilização cirúrgica também relaciona-se a uma possibilidade de reclusão de 1 a 2 anos. Então, essa situação de penalização que tem nas leis, isso já existia desde 1996. E, claro, nós, até porque somos médicos, não advogados, não entendemos muitas vezes das leis que regulamentam o ato médico, mas isso é uma situação que pode acontecer. E como o advogado sempre diz, quando você pede uma orientação jurídica, o que ele sempre diz? Processar todo mundo pode. Agora, o tempo que o médico vai gastar, o dinheiro que ele vai gastar, o emocional que ele vai desgastar neste período, desde a denúncia até a finalização do processo, só sabe quem já passou um dia. É uma fase muito difícil, então a gente tem que procurar fazer as coisas de maneira correta desde sempre, respeitando e sempre com tudo descrito no prontuário médico. Tudo descrito no prontuário médico. Eu estou lá num pronto-socorro, num plantão, só estou eu e mais um outro colega. Tem 10 pacientes no pré-parto, nós temos diversas pacientes para serem atendidas, por algum motivo nós não temos equipe para fazer o procedimento com laqueadura.
isso é uma situação que nós, na prática, vivemos, mas para a lei não interessa. Eles não estão perguntando quantas pessoas tem lá no plantão. A lei funciona para todo mundo. Então, processar, todo médico pode ser processado, e o desgaste é grande. Então, sempre é importante que o médico, ao assumir, principalmente os jovens, ao assumirem um plantão, ao assumirem um serviço que não tem condições de trabalho, não vale a pena ficar neste local por dinheiro nenhum no mundo. Então, vocês têm que aprender a trabalhar em lugares que têm segurança e que nos protejam, porque processar e lei contra as nossas ações são muitas. E, para processar, basta ter um advogado que assuma a causa. E, para responder e para se proteger, nós podemos fazer a coisa bem documentada, com tudo descrito no prontuário, e qualquer situação de dificuldade, não é só o médico assistente que assina o prontuário, são os médicos que estão junto com ele naquele momento, naquele plantão. Quanto mais assinaturas tiverem dentro de um relatório, quando não foi possível fazer a laqueadura por algum motivo, tem que ser descrito. Se estiver descrito no prontuário, o médico se protege? Sim, e muito, mas não impede a judicialização. A gente não consegue evitar a judicialização, a gente consegue se defender e resolver de uma forma mais tranquila essa situação. Então, o prontuário é fundamental. Além disso, eu gostaria de deixar claro 2 princípios do nosso Código de Ética Médica a respeito dos princípios fundamentais. O médico exercerá a sua profissão com autonomia. Ele não é obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência, ou a quem não deseja, executadas as situações de ausência de outro médico, excetuadas, em caso de urgência ou emergência, ou quando a sua recusa possa trazer danos à saúde da paciente. Então, no nosso Código de Ética, nem sempre a gente sabe que lei pende para um lado, a ética é outra situação, mas nós temos o Código de Ética que nos protege. Caso você não se sinta à vontade em fazer aquele procedimento, se essa paciente tiver autorização, se seguir o regramento que eu coloquei, alguém tem que fazer. Você pode se negar a fazer. Então, você pode comunicar ao diretor clínico, comunicar à equipe que você não quer fazer, mas esse procedimento vai ter que ser feito por alguém. E, se não for o plantonista, vai ser o diretor clínico, ele tem que ser comunicado e ele vai ter que assumir essa laqueadura. Mas é um direito ético, digamos assim, nosso. E a outra situação seria a responsabilidade profissional. Descumprir legislação específica nos casos de transplante de órgão, tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética, é uma responsabilidade médica. Então, se você descumprir uma lei, você também pode ser responsabilizado do ponto de vista ético. Então, você veja que essas situações, quer dizer, nós temos autonomia como médico, nós temos um código de ética, mas, inevitavelmente, uma lei que avalia o ato médico, ela coloca riscos da autonomia desse médico em exercer a profissão da maneira que ele acha adequado. Isso está no nosso portal, né, do Conselho, como vocês sabem. A SOGESP ela tem um canal de orientação jurídica já há anos que funciona para os associados, isto é, qualquer médico que acesse, mesmo quando não for associado, o jurídico da SOGESP ele faz uma orientação inicial, ou pelo menos dá uma luz, um encaminhamento, principalmente, claro, no momento de desespero, porque nós, né, ao saber que somos avaliados juridicamente ou questionados juridicamente,
fica bastante complicado. Então, a SOGESP tem esse canal funciona bem, a assessoria jurídica que fornece essas orientações são bastante capacitadas, as orientações que nós fazemos está sempre em acordo, né, na sua grande maioria das vezes, com a FEBRASGO, com a federação, a sociedade e a FEBRASGO se conversam, e nós sempre procuramos fazer uma orientação que seja uniforme também pela Federação Brasileira, né, de Ginecologia. Então, aqui é um e-mail que vocês podem acessar, e eu penso que é isso que eu gostaria de conversar com vocês, espero ter esclarecido alguns pontos. Tem muitos pontos duvidosos, mas estou aqui, não sou advogada, mas estou aqui para responder às situações que eu conheço. Tem outras pessoas que conhecem sobre esse assunto aqui, que também poderiam ajudar caso eu não saiba algum aspecto jurídico a esse respeito. Geralmente, eu gosto de fazer essa aula com alguém junto, né, que entenda, algum advogado, né, a gente tem aqui pessoas que são médicas e advogados, então, alguma dúvida que talvez me falte conhecimento jurídico, a gente tem colegas que têm esse conhecimento. Então, agradeço a oportunidade, mais uma vez, agradeço o professor Baracá, a professora Rossana, o professor José Maria, e assim agradeço a todos o convite e a oportunidade de retornar a essa casa, marcando, né, o início da minha gestão na SOGESP, e isso me deixa muito feliz. Obrigada. Então, vamos aproveitar e vamos abrir para perguntas, dúvidas. Professor Alcione. Professora Maria Rita, excelente sua apresentação, mas eu fiquei prestando atenção em toda a sua explanação para ver se eu consegui enquadrar um caso vivenciado por mim aqui no nosso serviço. Eu sou responsável pelo ambulatório de ginecologia da adolescência, infância e adolescência, então o caso veio para mim. É uma paciente, adolescente, menor de 18 anos, que incapaz civilmente, por doenças neurológicas, malformações, etc. Ela chegou para mim já com autorização judicial para fazer laqueadura. Eu, com base no Código de Ética, posso me negar a fazer, mas além de eu utilizar o Código de Ética, eu me posicionei também em relação ao caso como um todo, porque a alegação da mãe e do juiz é que essa menina ela é uma paciente de risco para engravidar dependente de um estupro. Foi aí que me sensibilizou. Que eu pergunto, o que é mais grave? É a gravidez ou é o estupro em si? O estupro de uma mulher normal já é uma situação terrível, de marcas indeléveis para a vida inteira. Nessa menina incapaz, eu argumentei com a mãe e respondi à ordem judicial, através do nosso departamento jurídico, que o risco, ou seja, o estupro seria muito mais grave, e a função da mãe de proteger sua filha para evitar esse estupro. Esse caso não retornou, o nosso departamento jurídico encaminhou, a paciente continua frequentando nosso ambulatório, aceitou o meu argumento. A senhora poderia dar uma luz maior, quer dizer, se ocorria algum risco? Obrigada pela pergunta. O que eu posso te dizer é o seguinte: não cabe avaliar, não cabe a nós médicos, eu deixo aqui também à vontade quem queira complementar a minha resposta, mas não cabe a nós médicos avaliar a situação judicial. Tá? O porquê esta paciente não tem capacidade civil plena, ela não tem condições de assumir essa laqueadura, a partir do momento que isso entrou por via judicial,
nós, médicos, podemos questionar pensando na autonomia que nós temos de fazer ou não, mas nós não temos como questionar o motivo pelo qual o juiz deu autorização para que a laqueadura fosse feita. Então, eu penso que você fez o seu papel, que é orientar a família, tentar oferecer outros métodos de planejamento familiar, mas a partir do momento que a paciente chega com uma autorização judicial, a lei tem que ser cumprida. Se você não se sentir à vontade para fazer, alguém do serviço tem que fazer. Você, pelo que eu entendi, resolveu da forma mais... Você conversou com a família, e eles, pelo que eu entendi, desistiram de fazer o processo. Aí eles também têm o direito de desistir. Aí tem que ficar descrito no prontuário que foi feita uma orientação e não foi cumprida a autorização judicial por desistência da própria paciente, família, para que isso acontecesse. Então, risco, se a lei existe e você não cumpriu a lei, tem risco de pena. Isso é inevitável, todos nós temos, tem risco de judicialização. Mas a partir do momento que você fez o seu papel, descreveu, orientou e a família desistiu, aí, agora, se ela não tivesse desistido, alguém teria que fazer, teria que cumprir, poderia não ser você, para respeitar a autonomia médica. Não sei se alguém... Só complementando o que a Rita colocou, nesses casos a gente avisa o jurídico do HC. Então, a doutora Gisela aqui, né, porque quando avisa o jurídico do HC, ela entra em contato com o juiz que deu a liminar e tudo e informa do acontecido. Então, isso protege a gente. Agora, a gente não cumprir uma decisão judicial, a gente pode até ser preso, né, por não estar cumprindo. Né? Então, assim, naquele momento, entendeu? Por exemplo, tem uma liminar e você, para internar um paciente, você não interna. Você pode ser preso, na verdade, geralmente não é... Por isso é que isso tem que subir na cadeia, porque geralmente quem será preso não é a pessoa que está negando a internação, é a chefia daquele lugar, tá? Então, é melhor avisar a gente do que... É o ônus e o bônus de ser chefe. É o ônus e o bônus. E também a chefia que, em última instância, tem que fazer um procedimento, se ninguém concordar, né? Foi no processo judicial, através do nosso departamento jurídico, e não retornou mais. Acredito. Bem, agora nós temos nosso advogado aqui, o professor Gamar, que ele tem as suas dúvidas. Por favor, microfone. Quem me dera, hein, Gamar? Você vai perguntar e você mesmo vai responder isso, né? Não, na verdade, eu queria parabenizar pela exposição brilhante, pela elucidação dos pontos, e dizer o que a senhora disse, a professora Rossana também, decisão judicial se cumpre ou se contesta judicialmente. Então, a contestação de uma decisão judicial, em sede de liminar ou não, ela pode ser contestada, mas sempre judicialmente. Daí a importância, se o serviço não concorda com a decisão judicial, ou o médico não concorda com a decisão, que isso seja levado ao nosso departamento jurídico, porque o departamento jurídico, na pessoa da doutora Gisela, vai contestar judicialmente a decisão do juiz. E aí o médico vai dar para ela quais são as justificativas. É uma menor de idade, eu não concordo com a decisão, ou essa decisão não é coerente com a indicação médica, mas o que não se deve fazer é simplesmente não cumprir a decisão judicial pelos riscos que a professora Rossana levantou e pelos riscos que o chefe do serviço tem ao responder pelo cumprimento daquela decisão. Então, o profissional ele tem sim a autonomia, a senhora disse muito bem, de não realizar o procedimento, mas o serviço está vinculado à decisão judicial. Então, eu, por exemplo, tenho uma interrupção da gestação, tenho uma base legal para interrupção e eu digo, olha, eu tenho questões morais, religiosas que me impedem de realizar o procedimento, mas o serviço tem que se responsabilizar pela realização. Eu não posso simplesmente dizer não faço e a paciente se vira da maneira dela.
essa decisão tem que ser Até cumprida. porque, se eu estiver errada, Fábio, você me corrige, mas até porque quem é assim, o processo em si, a judicialização, geralmente é contra o serviço, né? Não é especificamente, por exemplo, o serviço de obstetrícia do hospital, né? Recebe o termo judicial que tem que fazer, né? Agora, alguém tem que fazer e cumprir a lei. Se o médico tiver essas restrições que você colocou, o serviço tem que ou questionar. Eu acho que conversar sempre é a melhor forma, né? Você pega o jurídico e conversa com o juiz que deu essa liminar, eu acho que aí é conversa de jurídico com jurídico. Na verdade, é uma contestação oficial mesmo, né? Na verdade, não é nenhuma conversa de convencimento para o juiz. Existem oficial, sim. Existem mecanismos jurídicos de apelação, de uma série de recursos que você pode entrar no judiciário contestando aquela decisão judicial. Então, se o serviço acredita que aquilo não é cabível, que não tem uma coerência médica, às vezes nós recebemos que tem que internar imediatamente uma gestante, a gente diz, olha, do ponto de vista médico não precisa internar, ela precisa de um parto daqui a algumas semanas, enfim. Mas aí essa contestação ela é feita via departamento jurídico do hospital para que se proteja os médicos, o diretor do serviço e o próprio serviço. E eu acho bom também destacar, né, Fábio, a importância do prontuário médico, sim, né? Sim. Que nós sempre exaltamos, sempre colocamos, e às vezes tá descrito de forma ilegível. Então, é importante, porque essa documentação, o termo de consentimento livre esclarecido, toda a descrição do atendimento no prontuário vai proteger o médico em grande parte das situações, né? Ou se não todas. É isso mesmo. Agora temos aqui o professor Nilson de Mello. Professor. Rita, queria parabenizar você pela beleza da apresentação. E eu fico triste. Eu achei que essa lei devia ser de antes de 1960. Porque antes de 60 não tínhamos métodos anticoncepcionais reversíveis, né? Aí, em 60, surge a pílula, final de 60, início de 61, o DIU. Então, eu acho que é lamentável, eu acho que essa lei devia ser do Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque só se pensa na penalização, da mesma forma que os conselhos regionais e federal de medicina. Às vezes, um médico é um indivíduo brilhante, ótimo, excelente, do ponto de vista clínico, do ponto de vista universitário, de repente, numa rede social, se fala alguma coisa, ele vira bandido, né? E tantos bandidos que estão aí na própria rede social e nada acontece. A penalização, essa é uma mania, lamentavelmente, né, portuguesa. A gente não vê tanto essa coisa, e às vezes, com exceção nos Estados Unidos, a questão jurídica, na anglo-saxônica. Então, hoje, o que é mais barato? Uma laqueadura, uma vasectomia ou um método anticoncepcional reversível de longa duração. Primeiro que o risco de vida por problema cirúrgico anestésico não terá. E ele é mais eficaz. Se você pegar um implante, ele é 6 vezes mais eficaz do que a laqueadura nos Estados Unidos, que cada 1.000, 3 engravidam. Ele é cada 2.000 mulheres, uma engravida, do que os DIUs de levonorgestrel, que são mais eficientes. E mesmo o DIU de cobre tem uma equivalência mais ou menos, né, e tem uma duração de 10 anos. Seria mais barata, faz no consultório, não precisa ocupar leito cirúrgico, não precisa ocupar a sala cirúrgica, não precisa de anestesista. Então, é uma incongruência total. Ela chegou errada, no momento errado, atrasado. E depois eu acho que teria que mudar também, não só nossos deputados e senadores em relação a isso, como os membros da Academia Brasileira de Letras, né? Eles estão confundindo e, né, com ou, preposição aditiva com alternativa. Não tem cabimento 18 anos ter 2 filhos, ou 21 anos, né, sem nenhum filho. É um negócio ilógico, não tem cabimento com os métodos reversíveis. Agora, quem tem que ser penalizado é o governo. Nós temos todos os métodos anticoncepcionais reversíveis à disposição? A resposta é não.
Nós temos a possibilidade do planejamento familiar, que envolve a reprodução assistida? Não. Temos os medicamentos de qualidade maior, com melhores resultados, em reprodução assistida? Não. O governo não tem que ser penalizado? Né? Então, está errado. Essa lei devia sair do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Né? Então, é que o governo chega tão atrasado, é o que eu falo. Hoje, se tentar privatizar o Correio, será que com o passivo que ele tem, alguém vai querer comprar o Correio? O Mercado Livre e a Amazon já são muito maiores, sem prejuízo, né? Então, eu fico muito triste, eu milito muito na área de planejamento familiar, eu fico muito triste com isso. E quero parabenizar você que você está colocando a parte crítica de coisas que não têm menor sentido e cabimento, né? Então, parece que está, assim, a questão é penalização, penalização e penalização, né? Então, não tem... Quando surgiu essa lei, eu até entendo naquele momento, né, que os nossos políticos eles tinham mudado, ao invés de dar para o homem um butinão do pé direito ou do pé esquerdo, se ele ganhasse a eleição ele dava outro, resolveram dar laqueadura para mulheres das mais diversas idades. Era assim que era feito, principalmente próximo às eleições, na campanha política, era muita coisa. E eu acho que devia também levar o professor Jesus para lá, porque Jesus fala tanto na questão da salpingectomia, ou fimbrectomia nesses casos, que seria muito mais lógico até, né, em relação à possibilidade futura de um câncer de ovário epitelial. Então, é uma coisa sem nexo, sem nada, fere a autonomia do médico, né, fere todas as possibilidades, que o próprio governo lança uma lei que ele não cumpre. Ele é o primeiro a ser penalizado, né? E acho e parabenizo em manter essa questão do auxílio jurídico para o nosso sogespiano, né? Eu acho que é importante também a Febrasgo, né, do ponto de vista jurídico. Eu acho que são sociedades que a Sogesp está dentro do guarda-chuva da Febrasgo, é muito importante trabalhar em comum acordo. Mas parabenizar você por colocar esse tema. Obrigada, Nilson. Eu vou confessar que até 2010 eu só trabalhava com assistência, participava dos eventos da Sogesp dando aula no congresso, e eu não tinha nenhuma proximidade com a parte jurídica. Eu comecei a estudar e a trabalhar com isso a partir de 2010. E é inevitável, você começa a entrar numa seara que o médico fica com medo, fica com literalmente medo, porque quando você tem um ato médico judicializado ou pautado por lei, você, de cara, está ferindo a autonomia do médico. De cara. E o que eu sempre escuto processar todo mundo pode. Processar todo mundo pode. Isso vai gerando um medo, né? Eu acho que isso faz com que até os jovens hoje cada vez mais evitam algumas especialidades. Vocês sabem que no Conselho Federal de Medicina, a cirurgia, a obstetrícia, a ortopedia são as grandes especialidades mais questionadas. E quando vai para o conselho, muitas vezes também vai para a área civil, vai para a área criminal, né? São instâncias diferentes, mas, enfim, isso acontece. E o que você escuta sempre processar todo mundo pode. Agora, você vivenciar alguém que fez tudo da forma correta e que mesmo assim foi processado, como eu já estive próximo de residentes, é um trauma que marca a sua vida como um todo, né? É uma judiação, mas, por outro lado, essas leis, elas falam de uma maneira como se o nosso sistema de saúde fosse 100% eficaz, que todas as pacientes têm acesso ao planejamento familiar, que nesses 60 dias
pode receber todas as orientações. Isso é o ideal, só que esse ideal não acontece. Todos os métodos, quer dizer, você que trabalha com esse assunto, que tem todos esses percentuais da efetividade dos métodos, é duro lidar com isso. Por quê? Porque a paciente não tem acesso. Lá no Norte e Nordeste, ela é estimulada, inclusive, a engravidar com 12, 13 anos para ganhar um dinheiro extra para ajudar a família, 12, 13 anos. Então, é muito fácil uma menina de 15 já ter 3 filhos. Infelizmente. E fora as questões ligadas ao aborto, que aí já entra numa situação, né, que é mais séria ainda, né, que a vulnerabilidade dessas pessoas. Mas, infelizmente, esse conhecimento do planejamento familiar que você tem, o juiz que está lá fazendo, aprovando, ele não tem esse conhecimento, né? Aí é complicado, né? Aí entra numa discussão que vira, né? Mas, de forma ideal, todo mundo, todas as mulheres, os homens, as mulheres, deveriam ter acesso a esse serviço de planejamento, para que fosse oferecido todos esses métodos, que mudasse, mais barato, inclusive, né? E mais eficaz. Mas, assim, isso não acontece em muitos dos serviços de saúde, e isso é conhecido, principalmente nas regiões mais pobres do nosso país, né? Mas é uma judiação, porque você fazer medicina com aquela vontade de fazer o bem, e, de repente, você vê, quando você lê essas penalizações, isso é muito chocante. Eu, quando li a primeira vez essas penalizações, eu fiquei aterrorizada. Por quê? Porque você fica assim, meu Deus do céu, como é que eu vou ser presa? Como é que eu vou falar isso dentro da minha família? Eu vou ser presa. E é um negócio que é difícil, né? Mas discutir a saúde no nosso país é uma situação complicada. Um real. Mas acho que essas questões, às vezes, não são tão bem avaliadas, né? O que é um erro. Professora Ceci, por favor. Parabéns, adorei a sua apresentação. Tá dando para falar? Tá dando. Eu fiquei com uma questão pendente na cabeça. Como eu sou velhinha, uns milênios atrás, na década de 90, eu trabalhei no Dante Pazzanese. Eu era um peixe fora d'água, porque eu era ginecologista, no meio de cardiologistas, meio que assim, o que eu dizia era ouvido, meio como lei, que, pelo amor de Deus, eu não tenho nem moral para ditar leis, mas existia uma preocupação de esterilização daquelas pacientes que eram anticoaguladas, que sangravam que nem umas torneirinhas, e que os métodos anticoncepcionais com frequência tinham contraindicação por várias razões, por interferência medicamentosa, por interferência com o próprio quadro clínico da paciente, enfim, esterilização era uma ideia. E, na ocasião, foi proposto fazer esterectomia fúngica, porque fazia a esterilização e coibia o sangramento exagerado. Por que não fazer esterectomia total? Porque era mais rápido, porque era mais simples. Essa era a ideia. Bom, aí a questão. Eu tenho que pôr isso no consentimento esclarecido da paciente, ou se eu esclarecer e conversar, explicar, porque frequentemente aquelas pacientes que vinham para o Dante Pazzanese tinham pessoas de vários níveis intelectuais, inclusive tinha aquelas assim bem restritas. Não teriam capacidade, inclusive, para entender direito que diferença tinha fazer uma esterectomia fúngica com uma laqueadura ou o que eu fizesse. Então, isso tem que ser escrito, especificado no consentimento? Eu acredito que tudo
tudo que você, que exista a possibilidade de ser feito, tem que estar no termo de consentimento livre e esclarecido. Tanto que quando você lê que vai fazer qualquer cirurgia e você assina, qualquer um de nós médicos, quando você vai assinar, vai fazer algum procedimento, você assina um termo de consentimento livre e esclarecido, que ali você concorda até em morrer, né? Você concorda com tudo, mas você assina, né? Por quê? Porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode... Então, quanto mais descrições especificadas tiverem no termo de consentimento livre e esclarecido, assinado e fixado no prontuário, em tempo hábil, é um fator protetivo e é uma justificativa. Agora, realizar esterectomia só para fazer, só com o objetivo de esterilização cirúrgica, isso a lei não permite. Agora, então, se a paciente tiver uma atonia uterina, uma emergência na hora do processo, do procedimento, da assistência ao parto, ela tem uma atonia uterina, você segue os vários passos e, mesmo assim, a paciente vai morrer. Ia fazer a maquiadura, fazer esterectomia fúngica, porque era uma paciente anticoagulada, porque sangrava. Perfeito, mas isso não tem amparo, aí o Fábio pode até me corrigir, isso... nesta época, ou até quando eu comecei a fazer laqueadura, existia uma comissão de 3 médicos no serviço, aí quando a paciente manifestava o desejo ou tinha alguma indicação de risco, os 3 médicos assinavam e autorizavam o procedimento. Tá? Então, eu suponho que nesta época era feito desta maneira, mas... juridicamente falando, você não pode fazer uma esterectomia pré-pensada por esse motivo. Só se tiver uma hemorragia e um risco iminente, ou se tiver um relatório assinado por 2 médicos, justificando que existe risco materno, risco para a criança, aí sim você pode não respeitar esses períodos de 60 dias e fazer o procedimento assinado por 2 médicos, mas mesmo assim corre um risco. Você tem que justificar o motivo pelo qual. Então, acredito que nessa época não existia judicialização por isso. Acreditava-se que o médico optava por esse tipo de caminho, porque ele queria realmente salvar a vida da paciente. Legalmente, tem que seguir esses critérios. E se houver se a paciente tiver uma hipertensão pulmonar grave e tiver indicação, enfim, as indicações clínicas que são de risco elevado, aí você pode realizar a laqueadura por alguma das técnicas que o serviço tem condições de serem feitas. Isso inclui uma salpingectomia, uma laqueadura via laparoscópica, via vaginal, não contempla uma esterectomia com essa justificativa. Pode ser feita? Acho que se tiver descrito no prontuário, se tiver uma justificativa, até pode, mas pela lei, só se houver risco materno. Aí, se tiver o relatório com 2 médicos assinando. Eu acho que quantos de nós não fez laqueadura, aquelas pacientes que chegavam no serviço com 5, 6 cesáreas, você fazia laqueadura, senão daqui a um ano a paciente estava lá de novo. Aí tinha uma documentação que 3 médicos assinavam, era feito dessa maneira. Hoje as regras são essas. Tudo a gente pode, mas tem risco de judicialização. Eu não sei se o Fábio quer complementar. Oi, Rita, tudo bem? Minha xará. Professor Baracá? A Maria Rita queria. Naquela época, sim, se fazia muito isso e não tinha essa preocupação hoje. A sugestão que eu teria numa situação dessas atualmente é assim, a gente faz um termo cirúrgico para esterectomia indicada por metrorragia repetitiva. Bom,
Eu acho que não precisa fazer a laqueadura. Então, a paciente tem indicação da Por metrorragia, outro motivo. os anexos vão juntos. E sabendo que a gente coloca no termo de consentimento que, na consequência dessa cirurgia, a paciente ficará estéril. Eu acho que aí a gente separa, acaba indicando como procedimento ginecológico mesmo, no qual vai ter uma consequência a laqueadura. O que não pode, né, Rita? O que não pode é justificar que a esterectomia está sendo feita como método de esterilização. Isso não pode, mas com a indicação. Por né? hemorragia é diferente, a Com esterectomia certeza. teria indicação, sim. E tirando a tuba, né? Deixando o ovário. Sim, o ovário de fica, preferência, pelo amor né, de Deus. professor? Eu queria parabenizar a professora Maria Rita, nossa presidente, pela apresentação. E eu só queria fazer um comentário. Por Eu favor. peguei essa lei de 96, eu estava na SOGESP. Foi na época do Serra, eu lembro, a Tânia Lago cuidava da saúde da mulher lá no Ministério da Saúde. E a gente foi ruim, porque era 21 anos, 25 anos ou 2 filhos vivos. Então, podia ser uma menina de 15 anos, como você falou, que tivesse 2 filhos, ela estaria contemplada com a laqueadura. E aí vem o que o Nilson falou do E pelo OU. Então, ali foi uma coisa muito ruim, realmente. Mas só que naquela época não podia fazer durante o parto, como você mostrou aí. Essa lei nova traz uma preocupação. Entendo que tem que ter autorização, decisão 60 dias, mas se for feito no começo do pré-natal, nós temos um risco no serviço público que hoje, que no estado de São Paulo, nos últimos anos, a incidência de cesariana está em torno de 52%, 51%, de aumentar a incidência de cesárea, porque os colegas já está difícil da gente estimular os serviços públicos, as maternidades públicas a não fazerem cesárea só por causa da laqueadura. Não é, Rosana? Isso é uma preocupação que está se tendo hoje muito. Então, de aumentar ainda mais o número de cesárea, porque os colegas não fazem a laqueadura puerperal, após o parto normal, o parto vaginal, fazer uma laqueadura. Então, essa é uma preocupação que a gente tem de aumentar ainda mais a incidência de cesariana. Sem dúvida, eu tenho certeza, professor, que deve estar aumentando a incidência de cesárea, porque o médico, com medo da judicialização, ele acaba entrando nessa indicação. E aí ele não corre risco e segue a vontade da paciente. Porém, isso, por outro lado, traz consequências mais sérias, né? Se você tiver a efetividade dos métodos anticoncepcionais, se você tiver... Agora, veja que interessante, se a paciente tiver um parto, digamos que ela preencheu o documento há 60 dias, e faltam 3 dias para esse documento valer, e ela dá luz, um prematuro, não pode fazer laqueadura. Entendeu? Não pode, mesmo que ela tivesse indicação, não pode fazer laqueadura. Quer dizer, o médico, no caso, ele não tem o dever de fazer, porque ele não seguiu as regras, entendeu? Então, é complicado. Eu acho que tudo isso, professor, tem aumentado. Uma das grandes discussões que a gente tem, isso foi uma discussão na época da Rosana também, e isso continua acontecendo, a cada dia que passa, tem mais seguro, os médicos fazem cada vez mais seguro o profissional, de tanto medo da judicialização. E, ao mesmo tempo, enquanto entidade, você fica preocupado em criar algum benefício nesse sentido, porque você pode estar estimulando mais ainda. Então, a cada dia que passa, o atendimento agora fica difícil. Agora, tem uma coisa, professor, que eu penso que a gente tem que cultivar um pouco mais. Isso, eu sei que todas as universidades fazem isso, mas a gente tem que
fazer mais ainda, que é orientar os alunos, os jovens médicos, a conversar com as pacientes, a olhar para a paciente, conversar, porque 99% dos problemas você consegue conversando, olhando, porque às vezes o que falta para o paciente é essa relação médico-paciente. Isso é muito importante. E com isso você consegue, inclusive, explicar dentro do contexto e da capacidade intelectual daquela paciente o quanto é importante ela usar caminhos diferentes, né? Então, eu acho que a grande parte das situações acontecem porque o médico não olha, não conversa com a paciente. É rapidinho, né? É rapidinho. Mas eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que incentivar. Preencher o prontuário corretamente, anexar toda a documentação, letra legível, assinar. Se tiver alguma dúvida, pedir para os colegas que estão junto no plantão assinarem junto o prontuário, as orientações. Eu acho que tudo isso são formas de amenizar, mas a gente não pode esconder a possibilidade de penalização, e isso dá um receio muito grande. Professora Rossana, por favor. Professor, só para comentar em relação à laqueadura, né, feita após o parto vaginal, o problema é que as pessoas não sabem mais fazer, entendeu? Eu há pouco tempo conversei com várias escolas, né, e eu fiquei muito surpresa que nós éramos os únicos que continuávamos fazendo normalmente, né, porque as pessoas falaram, mas o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer cesárea em todo mundo para fazer laqueadura? E aí a gente falou, não, vai fazer a laqueadura periumbilical. E aí, não, mas a gente não faz há anos e não sei o que lá. Então, tem toda essa questão também, porque as pessoas não sabem fazer, né? Mas eu queria falar com a Rita que, assim, é um orgulho imenso para mim você ser presidente da SOGESP. Queria agradecer muito a sua aula, é uma honra para a gente estar recebendo aqui você nesse primeiro momento que você está falando como presidente da SOGESP, né? Eu e a Rita vivemos juntas uma situação um tanto quanto misógina quando a gente reclamou que não tinha mulheres na mesa de abertura do congresso da SOGESP, né? E a resposta que nós recebemos foi, se vocês querem estar na mesa, então se candidatem para ser... Façam por merecer e se candidatem para ser presidente ou para estar na mesa ali. Então, a Rita foi a primeira pessoa que eu liguei, né? E quando eu decidi que eu ia concorrer, e eu perguntei para ela, Rita, quer ir para a mesa de abertura da SOGESP? E ela falou, não, o que significa isso? Eu falei, não, acho que está na hora da gente ir. Então, é uma honra imensa, obrigada, ver você como presidente da SOGESP, porque eu acho que é um reconhecimento por todo o trabalho que você fez, e eu tenho certeza que você vai conseguir. Luciano fez um trabalho incrível, e você vai conseguir unir um pouco mais as universidades, os médicos de consultório. Eu acho muito importante todo o seu papel na defesa profissional. Então, obrigada por aceitar esse desafio. Obrigada. Tá, é um grande desafio da sequência ao seu trabalho, né, como mulher, mas neste dia que nós escutamos isso, né, porque fizemos um comentário inacreditável, né? A mesa da SOGESP de abertura só tem homem, não tem uma mulher. E quando aparecia alguma mulher, era alguma representação, ou do conselho, ou que foi por aqui. E nós fizemos um comentário, e quando a Rossana e eu estava do lado, recebemos essa resposta, bom, vocês conhecem a Rossana muito mais do que eu, imediatamente, é assim? Só se for assim?
E acabou sendo assim, e ela foi a primeira presidente, e aí nós sentamos, né, hoje está bem mesclado, né, senta as representações femininas que cada dia mais estão assumindo as lideranças, né, a Celeste lá na Febrasgo, enfim. Então, eu é que agradeço, viu, Rô? Eu tive a oportunidade de aproximar, e, aliás, quem me alertou a primeira vez que eu publicamente que eu deveria pensar nessa situação foi você, e eu, imagina, eu lá, e quando eu ganhei o prêmio Nicolas Asseli, quando eu comecei na escola, quando eu vim aqui, eu jamais imaginei que um dia isso pudesse acontecer. E isso aconteceu porque eu tive o apoio de vocês, viu? Muito obrigada. Espero fazer um bom trabalho e fazer jus, né, à sequência feminina da SOGESP. Professora Maria Rita. Foi maravilhoso, mas a medicina nós trabalhamos com riscos, tanto que a gente fala risco de ter câncer, risco de ter uma doença, e a mesma coisa de risco para ter um processo ético legal. Mas você colocou muito bem que nós temos 4 pontos que pode minimizar esses riscos. O primeiro ponto é explicar para o paciente sobre os métodos. O segundo, termo de consentimento. Terceiro, registrar no Ministério da Saúde, do SUS, a laqueadura. E o quarto, que você falou brilhantemente, é a comunicação, mas com acolhimento da mulher durante a consulta. Eu acho que isso pode não desaparecer o risco, mas minimizar o risco de um processo legal. Com certeza. E eu gostaria de chamar a professora Rosana aqui na frente. Por favor, professora Rosana. Aqui nós temos as duas, né? Professora Maria Rita, chega próximo, né? As duas mulheres que eu posso falar para vocês de maior destaque, tanto na obstetrícia como na ginecologia, pela defesa profissional, pelo seu mérito, do seu trabalho. Então, gostaria que todos agora dessem uma salva de palmas para a professora Rosa e para a Maria Rita por todo o trabalho.